tudo bem? Então, hoje a nossa aula é sobre sílaba tônica. Isso mesmo. A gente vai falar sobre a acentuação das palavras oxítonas e proparoxítonas. Mas, antes disso, a gente vai falar sobre separação silábica. Lembra o que é isso? Vamos relembrar. Bom, antes da gente entender o que é ou como se realiza a separação silábica, a gente precisa saber o que é uma sílaba. Então, primeira coisa, a sílaba tem como base a vogal, ou seja, nenhuma sílaba é formada sem que tenha pelo menos uma vogal, certo? Bom, além disso, eu preciso saber que sílaba é, então, uma vogal ou um grupo de fonemas que emitem um mesmo som. O fonema, ou quando se fala em consciência fonológica, a gente está falando em consciência do som. Eu preciso entender o som que as letras emitem. Legal, né? Então, entender a separação silábica é muito importante. Quando nós estamos escrevendo um texto e chegamos ao final da linha, é importante que nós saibamos que se a palavra não cabe por completo, as sílabas devem ser separadas. Mas a gente não deve separar de qualquer jeito. Tem algumas regras para essa separação e isso, obviamente, vocês já aprenderam. A Pro não vai revisar esse conteúdo aqui todo, porque o foco é a sílaba tônica, certo? Mas nós usamos a separação da sílaba para saber quantas sílabas nós temos e aí classificar pela quantidade, né, como monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílabas, né? E uma outra coisa muito importante é que entendendo a separação silábica e sabendo essa divisão, né, a gente consegue identificar qual é a sílaba tônica. E aí é isso que a gente vai falar agora. Então, a gente vai falar sobre sílaba tônica, que é a sílaba pronunciada com mais intensidade, ou seja, mais forte, a sílaba mais forte da palavra, né? Então, a sílaba tônica, ela pode ser classificada de acordo com a posição. E por isso, né, ou seja, por esse motivo, é muito importante que eu saiba a separação silábica. Por isso, foi a primeira coisa que nós falamos no início dessa videoaula. Então, nós classificamos as palavras de acordo com a posição como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E a gente vai entender um pouquinho sobre cada uma delas, porém, a nossa aula é sobre a acentuação das oxítonas e das proparoxítonas. As regras de acentuação das paroxítonas vai ficar para outra aula. Chegou a hora da gente entender a regra de acentuação das oxítonas e das proparoxítonas. Mas antes, vamos relembrar que as palavras oxítonas são aquelas, né, em que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. No caso das paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. E as proparoxítonas, a antepenúltima sílaba mais forte da palavra. Só que no caso aqui das paroxítonas, lembrando que nós não vamos estudar as regras delas hoje, né? Só para a gente observar essas palavras que a professora colocou como exemplo. Filhote, fácil, régua, gato, saudade, cadeira, saúde, rosa, sapato e lápis. É muito importante que, ao observar a palavra para identificar a sílaba tônica, eu pronuncie corretamente, sílaba por sílaba. E assim eu vou conseguir identificar qual é a sílaba pronunciada com maior intensidade, para então identificar qual a sílaba tônica. Quando eu identifico a sílaba tônica, então eu consigo classificar ela. E aí a gente vai entender, né? Agora, né? Nós vamos entender qual a regra
que nós devemos usar ao acentuar essas palavras de acordo com a tonicidade. Agora, a gente vai entender como nós devemos acentuar as palavras oxítonas. Lembrando que, quando a última sílaba da palavra é a mais forte ou aquela que eu pronuncio com mais força, com mais intensidade, então eu classifico essa palavra como oxítona. Bom, então, sempre observando a posição da sílaba tônica. Mas eu preciso entender a regra de acentuação. Quando é que eu vou acentuar a palavra? E aí, então, eu preciso saber que as palavras oxítonas, elas só serão acentuadas quando forem terminadas em A, E, O, em, com ou sem S, ou seja, ens. Mas, outra coisa que é importante saber, que elas também são acentuadas quando terminadas em ditongo aberto. Por exemplo, eis, ois, el, els, né? Seja no plural ou no singular, sempre serão acentuadas. Os exemplos: urubu, picolé, pastel, sofá, você, rodapé, abacaxi, peru, papai e chapéu. Então, lembrando que quando terminadas em u ou i, essas palavras, mesmo sendo oxítonas, não são acentuadas. Aí, eu falei que quando terminadas em ei ou eis, elas são acentuadas. Mas no caso de pastel, pastel termina com el. El não é acentuada. Mas quando eu passo pastel para o plural e eu digo pastéis, então a palavra deve receber acento. Então, já sabemos as regras de acentuação das palavras oxítonas. Agora, nós vamos entender as palavras proparoxítonas. Primeiro, eu preciso me lembrar que quando a antepenúltima sílaba é a mais forte da palavra, então eu classifico ela como proparoxítona. A regra de acentuação das palavras proparoxítonas é a mais simples de todas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Veja os exemplos: relâmpago, sábado, lâmpada, símbolo, árvore, médico, triângulo, pirâmide, lágrima, estômago. Todas elas são acentuadas. Não importa se o acento é agudo ou circunflexo. É importante que eu saiba que quando a antepenúltima sílaba, ou seja, a terceira de trás para frente na palavra, é a sílaba mais forte. E aí eu vou entender isso quando, na minha pronúncia, eu consigo identificar qual é a sílaba que foi pronunciada com maior intensidade. Pegou essas dicas? Então, não se esqueça, estudem, prestem muita atenção na pronúncia das palavras e aí vocês conseguirão identificar qual é a sílaba mais forte. Sabendo qual é a sílaba mais forte, presta atenção na acentuação. Um beijo para vocês e até a próxima aula!